Jonas capítulo 3. Nós começamos uma série de exposições nesse profeta. E hoje nós vamos para o capítulo 3. Amém? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quero convidar aqui o irmão Corminho para orar, agradecendo a Deus a leitura. Os irmãos estão me ouvindo, estão? Pronto. Que eu não estou ouvindo nada não, a chuva está tão forte que eu não estou me ouvindo. O salve, irmão, com a graça de Jesus Cristo, amém? Uma oração, meu Deus, meu Pai, estamos aqui presente para te agradecer pelo dormir, pelo levantar, Senhor. Abençoa cada irmão que não vem para esse culto, Senhor, que eu sabe que tem dificuldade para te servir e te adorar o teu nome, Senhor. Abençoa cada um debaixo da tua graça, com o poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o profeta Jonas na Bíblia é um dos profetas de mais uma personalidade difícil. Ele tem uma personalidade difícil ele se apresenta como um profeta que ama a sua pátria, ama a sua nação. Mas esse é o problema de Jonas. Ele só ama a sua nação. Ele se mostra muito zeloso em relação ao amor que ele tem por Israel. E nesse amor ele deseja que Deus abençoe a nação de Israel e os demais povos sejam destruídos. E ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem a outra nação. Geralmente, meus irmãos, um profeta era levantado para falar acerca de Deus para a sua nação. Mas Jonas, outros profetas também, entregaram o recado de Deus para nações vizinhas. E Deus manda que Jonas vá até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A Síria era um povo, uma nação conhecida por sua maldade. Era uma nação truculenta, perversa, gostava de matar os seus adversários, gostava de torturar os seus adversários. E na época do profeta Jonas não era diferente. Era uma nação temida, odiada. Ninguém queria saber da Assíria, muito menos de Nínive, a sua capital. Só para vocês terem uma ideia, um contexto histórico acerca de Nínive, eles gostavam de empilhar na entrada da cidade cadáveres dos seus adversários vencidos, para atemorizar as nações vizinhas. Então essa era a nação da Assíria, essa era a cidade de Nínive, odiada por todas as pessoas e temida. Então Jonas queria que Deus destruísse Nínive. Jonas não queria que aquela cidade se arrependesse. Deus levantou aquele profeta para trazer uma mensagem de juízo a Nínive. Qual foi a reação do profeta Jonas? Foi fugir. Ele não fugiu por medo de Nínive. Pelo menos não é isso que o texto nos diz. No capítulo 4 de Jonas, a Bíblia vai dizer que ele fugiu da presença de Deus, porque Deus era bom. Ele não queria que Deus mostrasse a sua bondade para Nínive. Pelo contrário, ele queria que Deus mostrasse o seu juízo à cidade de Nínive. E aqui nós sabemos que quando ele tenta fugir da presença de Deus, Deus manda uma tempestade,
para trazer de volta o profeta, quebrantar o coração do profeta. E Deus faz isso, manda uma grande tempestade, trata do coração do profeta, ele é lançado no mar, Deus providencia um grande peixe para livrar o profeta, e dentro do peixe ele faz uma oração a Deus, é o que está registrado no capítulo 2. Capítulo 1 é a fuga e o livramento de Jonas, capítulo 2 é a oração de Jonas dentro do peixe, aonde ele pede que Deus use de sua misericórdia, dê uma nova chance a ele, e ele estava disposto a fazer assim como Deus orientava, cumprir cabalmente a sua missão. E agora nós chegamos no capítulo 3, é onde o profeta recebe da parte de Deus a segunda chance. E eu quero mostrar para os irmãos como foi que Deus fez isso. Deus chama o profeta pela segunda vez. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do versículo 1 e o versículo 2, por favor, deixando a sua Bíblia aberta. Deus, ele chama a segunda vez o profeta. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Faço duas observações aqui. Primeiro, é Deus dar segunda chance a Jonas. Não é assim que começa? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Isso mostra o que, meus irmãos? Isso mostra que Deus ouviu a oração do profeta. Isso mostra que Jonas pediu misericórdia e Deus tinha misericórdia para dar. Irmãos, quanto de nós não merecíamos uma segunda chance? Quanto de nós não decepcionamos a Deus? Nos desapontamos a Deus, desobedecemos a sua palavra, fugimos da sua vontade, queremos trilhar o nosso próprio caminho, fazer a nossa própria vontade. Mas Deus usa da sua misericórdia, nos disciplina, quebranta os nossos corações e nos traz de volta a sua presença. E é interessante como começa o capítulo 3. Começa dizendo: veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Deus é um Deus de segunda chance, de mais uma oportunidade. Deus, ele se apresenta a nós como misericordioso. Eu quero usá-lo mais uma vez, eu quero dar mais uma oportunidade a você. E por que Deus faz isso? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Mesmo sem nós merecermos, ele usa da sua bondade, ele usa da sua misericórdia. Quer dizer, Jonas, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus foi misericordioso com ele. E pode ter certeza, irmãos, que isso veio para Jonas e Deus deu a segunda chance para ele. Não apenas isso, Deus se responsabiliza por sua palavra. O texto diz: veio segunda vez a palavra a Jonas. Veio dizendo o quê? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, Deus, quando dá uma segunda chance para nós pregamos a palavra dele, não é para pregar a minha palavra. Deus, ele não se responsabiliza pelo que eu digo. Deus não tem compromisso com a minha palavra ou com a sua. Ele tem compromisso com a palavra dele. Não é o que o texto diz? Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e eu vou lhe dizer qual é a mensagem que você tem. Quer dizer, sempre que nós pregamos a palavra de Deus, nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós devemos dizer o que a Bíblia diz. Nós devemos anunciar todos os desígnios de Deus. Não, pastor, mas eu tenho um testemunho para contar. Compartilhe o seu testemunho. Faça como Paulo. Diga às pessoas o que Jesus fez na sua vida. Mas nunca se esqueça que a maior autoridade quando pregamos, o maior poder quando pregamos está na palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus ela é aberta, ela é lida, ela é explicada, ela é aplicada, aí tem o poder de Deus. Lembremos do que Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está dizendo: Jonas, eu tenho uma palavra para você. Jonas não era um itinerante, ou então um aventureiro para chegar em Nínive e começar a falar sobre as coisas bonitas que ele acha que Deus fez ou deixou de fazer.
Jonas ele foi separado, Jonas ele foi comissionado para pregar uma mensagem, e essa mensagem, Deus diria a ele o que era para falar. E nós, irmãos, que pregamos a palavra e evangelizamos, devemos fazer a mesma coisa, pregarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. É pelo poder da palavra de Deus que os mundos foram criados. A fé, ela vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quando eu prego a palavra de Deus, nasce fé. Quando pregamos a palavra de Deus, a gente amadurece. Quando pregamos a palavra de Deus, nós somos abençoados, edificados. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então Deus chama o profeta Jonas, separa o profeta mais uma vez, dá essa segunda chance ao profeta e diz: eu quero que você se disponha a pregar a palavra que eu tenho separada para você. Vejamos aí qual foi a palavra que Deus disse ao profeta. Versículo de número 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, eu louvo a Deus, no início desse versículo está escrito assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. A primeira vez, lá no capítulo 1, está escrito da mesma forma: levantou-se o profeta Jonas e foi para Tarsis. A primeira vez que o texto diz que Jonas se levanta, não é para obedecer a Deus, é para desobedecer. Mas a segunda vez que aparece a palavra levantou-se, não é para desobedecer, não é para obedecer a ordem de Deus. E que essa verdade na vida de Jonas seja nossa. Senhor, quantas vezes eu errei? Tem um hino de Armando Filho que diz isso, né? Que às vezes que ele quis fazer o bem, ele não fez. Também o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7. Irmãos, quantas promessas não quebramos? Quantas ordens recebemos de Deus e não a cumprimos? Mas eu louvo a Deus por esse profeta. Em um momento ele desobedeceu, mas quando a segunda chance veio, ele levantou-se e foi. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Ele agora não é mais um profeta fujão, ou um profeta desobediente. Agora ele é um homem temente a Deus, disposto a cumprir a ordem de Deus expressamente. Deus disse: eu quero que você se levante. Ele se levantou. Eu quero que você vá para a grande Nínive, e ele foi a grande Nínive. E eu quero que você pregue essa mensagem. Qual é a mensagem? 7 palavras. As palavrazinhas. Ele diz: olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que mensagem, né? 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que mensagem é essa? Mas aí que está, meus irmãos. Se Deus disser assim: vai lá, diga que eu vou abençoar, diga que eu vou curar, diga que eu vou restaurar, é essa mensagem que eu tenho que dar, não é? E se Deus disser assim: eu vou julgar, eu vou punir, eu vou castigar, qual é a mensagem que eu tenho que trazer? A que eu recebi. É uma mensagem dura. Observe, irmãos, que há uma esperança nessa mensagem. Qual é a esperança nessa? Ainda 40 dias eu vou subjugar você. É essa palavra 40 dias, né? De vez em quando a palavra 40 na Bíblia, ela lembra-nos juízo, não é? Quantos anos Israel passou no deserto? 40, né? Quantos dias os espias passaram espiando a terra, né? De Canaã? 40 dias. Quantos dias Jesus passou sem comer e sem beber no deserto? 40 dias. Então a gente vê que a palavra 40, às vezes aparece na Bíblia, ela lembra-nos uma provação. E agora Deus está dizendo: eu dou 40 dias de prazo para você. Isso mostra, irmãos, que o nosso Deus
é aquele que tem prazo das chances que eu posso ter. Não está nas minhas mãos ficar brincando com Deus. Não, eu pequei dessa vez, mas da próxima Deus vai me perdoar. Eu tô desobedecendo agora, mas daqui a pouco eu volto. Mas aí é que está. Não está no meu poder ter o prazo de arrependimento. Está no poder de Deus. Eu não posso brincar com as chances que Deus me dá. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá e não errar mais. Essa cidade, ela durante muitos anos, ela foi uma cidade má, perversa. Matava os seus adversários, matava crianças, mulheres gestantes. Era uma cidade perversa. E Deus chega para aquela cidade através de Jonas e diz: olha, a punição vai chegar daqui a 40 dias. Vocês têm 40 dias ao prazo que vocês têm. Como é que Deus ia subjugar Nínive? Nós não sabemos. O que nós sabemos, irmãos, é que quando Deus diz que vai castigar, Ele castiga. Quando Deus diz que vai punir, Ele pune. Mas por que Deus tem essa autoridade toda? Porque todas as coisas pertencem a Deus. O que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que diz o Salmo 115, versículo 3? Salmo 115, versículo 3. O Senhor fez os céus e a terra e faz tudo o que Ele quer fazer. É o que está lá no Salmo 115, versículo 3. O Senhor faz tudo o que lhe apraz. Então, se Ele diz que vai punir, quem é que pode, irmãos, empatar uma punição de Deus? A cidade ficou brincando com Deus, a cidade ficou desperdiçando tempo, desperdiçando a vida, até que Deus levantou um homem para alertar que aquela cidade seria castigada de uma forma definitiva. Aí a pergunta que eu faço é: nós somos esse homem? Nós somos essa mulher com coragem de dar uma mensagem de juízo àqueles que desobedecem a Deus? Ou nós somos aqueles que dizemos assim: meu irmão, Deus te abençoe. Cara, todo errado, igual a um voo de anum, no mês de setembro, todo errado. Aí você vai se aproximar de uma pessoa errada e vai dizer assim: Deus é contigo? Que conversa é essa, irmão? Eu passar a mão no erro de alguém é fazer com que tarde o seu arrependimento. Eu não estou dizendo que a gente deve se tornar um cristão chato. Sabe aquele crente chato? Tudo para ele está ruim, tudo para ele não presta. Ninguém presta. Ele tem uma visão soberana de si mesmo. Ele olha para as pessoas de cima para baixo. Essa não é recomendação bíblica. A recomendação bíblica é eu ajudar aquele que precisa, corrigir aquele que está errado. Se alguém está ferido, eu tratar da ferida daquele irmão, mas eu nunca posso alisar aquilo que está errado. Irmãos, é uma mensagem dura de Jonas. Jonas está lá numa cidade que não é a dele, numa nação que não é a dele, dizendo: olha, vocês têm 40 dias de vida. É muita coragem, não é? Mas aí é que está, meus irmãos. A coragem não diz respeito a quem eu estou levando a mensagem. A coragem aqui é obedecer a Deus. É dizer: Senhor, que a minha boca seja instrumento da sua verdade. Que eu seja um propagador da ordem que o Senhor me deu. Se for para dizer que tem bênção, tem bênção. Mas se for para dizer que tem juízo, é que tenha juízo. Eu louvo a Deus pelo profeta Jonas, pela coragem que ele teve de ir a Nínive, e a coragem que ele teve de pregar essa mensagem. Sabe, Marcos Antônio, ele tem um hino, diz assim: pregadores de rosas, pregue o quê? Os espinhos também. Irmãos, é bom demais pregar rosa, não é não? Ora, pregar que tem céu, pregar que tem perdão de Deus, pregar que Deus cura. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é bíblico. Mas eu não posso esquecer que Deus também castiga aquele que Ele tem por filho. Eu não posso esquecer que o pecado será punido por Deus, porque o salário do pecado é a morte. Eu não posso esquecer de toda a mensagem bíblica
e não uma parte dela. Deus disse: Jonas, vai lá pregar em Nínive. E a mensagem é essa: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, será castigada, ela será punida. E o que é que Jonas fez? Pregou. Você sabe qual o tamanho da cidade de Nínive? Acredite que o diâmetro da cidade era 95 quilômetros quadrados. Não era uma cidade pequena, era em torno de 600 mil habitantes. Quer dizer, não era uma pequena cidade, era grande. E ele percorreu 3 dias para andar toda a cidade, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. Mas por que Jonas fez isso com tanto esmero? Por que Jonas fez isso com tanta coragem? Porque era a segunda chance, né? A terceira, ninguém sabe se ele ia ter não, viu? Ninguém sabe se Deus ia dar a terceira chance para Jonas. E ele estava lá: Senhor, Nínive se arrependa. 40 dias vocês serão punidos. 40 dias e Deus há de punir vocês. Quer dizer, nós vemos aqui a disponibilidade do profeta, a fidelidade do profeta quanto à mensagem e a coragem do profeta para anunciar essa mensagem de juízo a uma nação que não era a dele. Lembramos aqui de 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras de carneiro. Se Deus mandou, que eu faça. Se a mensagem é de consolo, que console. Se a mensagem que Deus deu é dura, preguemos uma mensagem dura. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com a nossa palavra, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E nós sabemos, irmãos, depois nós vamos estudar a próxima parte do capítulo, ainda do capítulo 3, em outra oportunidade. O que eu tenho aqui para fazer é algumas aplicações práticas para nós nessa passagem. A primeira aplicação prática para nós é: aproveite a chance que Deus lhe dá. Hoje você tem saúde, vigor. Hoje você é um jovem ou uma jovem senhora e tem tudo para fazer mais na casa de Deus. Então faça. Mas por que, pastor, eu devo fazer? Os irmãos, se tiver sua Bíblia, abra comigo em Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Os irmãos que estão com a sua Bíblia, estou aconselhando que aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. Quanto mais vigor você tem, mais faça. Eclesiastes capítulo 12. A partir do versículo 1, olha o que está escrito aí. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos que dirás: não tenho neles prazer. O que é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo: se Deus me chamou jovem, mais tempo eu tenho para servir, mais vigor eu tenho. Se Deus me chamou na minha meia idade é 40 anos, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se é de pregar, que pregue com toda a força. Se é de cantar, que cante com toda a força. Se dedicar ao máximo, aproveitar a chance que Deus me deu. Mas por quê, pastor? Salomão vai dizer: porque se nós chegarmos à velhice, ainda tem essa, né? Se chegarmos à velhice, a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer assim: Senhor, toda a força que eu tinha, eu gastei, mas me lembrando do Senhor. Glória a Deus. Não é o que ele diz? Lembra-te do teu Criador, lembra-te do seu Deus nos dias da sua mocidade. Enquanto força você teve, você cantou, você pregou,
Você estava envolvido na casa de Deus. Porque quando chegar a velhice, você vai querer, mas você não vai poder. Esse é o primeiro conselho prático que Jonas nos dá. Segundo conselho prático, irmãos, é que nós devemos aprender o poder da palavra de Deus. Jonas, ele pregou uma mensagem dura, mas teve um efeito extraordinário, que foi o arrependimento da cidade. Em outra oportunidade a gente continua no capítulo 3. Mas preste atenção, irmãos, o poder que essa palavra tem. Leia a Bíblia, tira um momento para você meditá-la, ouça a voz de Deus. Por que é importante estudarmos a palavra de Deus? O último texto para a gente ler, por favor, Salmo 119. Você que está com a sua Bíblia, abra aí, por favor. Salmo 119. Versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pastor, eu estou tendo muita facilidade de pecar. Eu percebo que o pecado tá mais forte. As tentações, elas estão mais fortes. E eu estou, às vezes, cedendo a essas tentações. Pastor, por que isso acontece? A ausência da palavra de Deus. Você não está lendo a Bíblia como devia. E se você está lendo, você está passando por cima da Bíblia e não meditando nela. Porque o texto está dizendo: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu peco, logo eu não estou guardando no coração. O que é guardar no coração, meu irmão? Guardar no coração é obedecer a palavra. Guardar no coração não é você meditar nas escrituras e nada mudar na sua vida. Então Nínive experimentou o avivamento de Deus, a restauração de Deus, porque um homem pregou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela produz isso, vida, poder, para você conseguir dizer não ao pecado. Então que Deus aplique essa reflexão em nossos corações.